Seja bem-vindo a mais uma edição de Iluminuras. Você já sabe, o nosso programa tem o recurso da audiodescrição. Apertando a tecla SAP do controle remoto do seu televisor, terá acesso a uma narração de tudo o que aparece no vídeo, como, por exemplo, os nomes dos entrevistados e a descrição das imagens que aparecerão ao longo do programa. É a TV Justiça trabalhando pela inclusão. Literatura é oxigênio. Assim define Cíntia Krimler a sua paixão pelo ato de escrever. A contista, cronista e poetisa é a primeira convidada do nosso programa de hoje. Foi só depois de participar de um concurso aos 50 anos que Cíntia Krimler despertou de vez a vontade de publicar aquilo que escrevia e guardava apenas para si. De lá para cá, participou de diversos concursos, lançou 2 livros e está prestes a publicar sua 3ª obra. Eu começo, como sempre, agradecendo a presença da Cíntia aqui conosco na gravação do nosso programa de hoje, como sempre, aqui na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, no TRT da 10ª região aqui em Brasília. Cíntia, eu gostaria de começar lhe perguntando também a respeito de um aspecto característico da sua carreira como escritora. Você já começou a publicar madura. O que foi que deu motivação para publicar essas obras que você já tinha alguma coisa escrita, você já vinha produzindo há algum tempo? O que deu o start, lhe deu a coragem para fazer isso? Eu acho que as viradas das décadas são sempre importantes, para as mulheres pelo menos são. Aos 20 você deixa de ser neném, aos 30 você só quer trabalhar e fazer dinheiro, aos 40 você quer ser muito sexy porque exatamente está ficando mais velha, aos 50 você descobre que isso não vai ser possível eternamente e que você precisa de uma alternativa que te dê caminho, segurança, no meu caso, claro. Eu digo pessoas como eu. E eu sempre gostei muito de literatura, como leitura, sempre escrevi muito, minha área de comunicação sempre foi a área de projetos, mas fazia um ou outro poema, que hoje os poemas que fazia eu vejo que não eram poemas, eram umas tentativas aberrantes. Hoje faço uns poemas bons, mas os daquela época não eram. E, enfim, aos 50 anos exatos, eu vi um anúncio na Câmara dos Deputados no núcleo de literatura que convidava 10 autores para fazer um desafio, uma brincadeira de contos e que teria 1º, 2º, 3º lugares. Eu falei, quer saber uma coisa? 10 pessoas, eu vou experimentar. Começamos em 25 e eu terminei em 5º lugar. Aprendi que eu me achava o máximo, que tinha muita coisa a corrigir, mas tomei gosto. Tomei gosto, conheci outros estilos já daquela primeira vez. E tive a sorte de participar com pessoas da minha faixa etária, algumas que já tinham começado. Mas então aquilo não me assustou, não entrei na boca do lobo, tipo eu e meninos, ou eu e pessoas bem mais jovens. De lá para cá já estamos aí no 10º desafio. Hoje sou jurada de alguns e participo de outros para não perder a forma e o foco, porque eu acho que é uma das coisas principais, a gente não perder o foco crítico, de como as pessoas nos veem. Não pode ficar, eu já sou escritora, eu nunca mais vou participar de nada que me avalie. Pelo contrário, eu creio que a gente precisa continuar. Mas nós falamos a respeito da publicação na maturidade, mas na verdade a sua convivência com a literatura é bem anterior. Sim. Nós temos uma história referente, na verdade, a uma madrinha. Sim. E o primeiro contato, inclusive, com Alice no País das Maravilhas. O 2º livro é dedicado a ela, Leonor Nunan. Minha madrinha era uma mulher solteira, por opção, morreu solteira. Uma figura brilhante, autodidata, estudou muito, era professora, mas autodidata em várias coisas, piano, francês, alemão. Ela estudava pela Rádio MEC e já formada em outras coisas. Foi durante muitos anos a secretária particular do ministro da Justiça, Buzaide. Era uma mulher inteligentíssima, morava conosco, morou com a mamãe. E minha madrinha era assim, aos 7 anos de idade, eu dizia, o que é missiva? Ela dizia assim, dicionário. Eu dizia, missiva é dicionário? Ela dizia, não, dicionário é onde você vai. Perdão, procurar o que significa missiva. Ai, Dinda! Nem ai, Dinda, nem meia Dinda. Se você não puser o cérebro para funcionar. Então, isso foi o primeiro passo. Depois, eu lia uma coisa e tomava partido. Fulano está errado. Já maior, ela dizia, já leu o contraponto? Eu digo, como? A gente tem que ler o ponto e o contraponto. A gente tem que ler a tese e a antítese para a gente saber o que a gente realmente pensa. Às vezes você concorda com a opinião de um, vai ler o outro também concorda. E às vezes você não precisa ter uma opinião dividida. Você pode até acreditar que ambos têm razão num determinado momento. E ela dizia, isso você tem que formar uma massa crítica, você tem que aprender a raciocinar,
de forma a não emitir juízo de valores. É impressão minha, ou de certa forma, ela lhe deu método para tratar com a literatura? Com certeza. Uma criança precisa de método, porque senão ela não vai gostar de ler. Então ela me ensinou a ler assim, ler em determinadas horas do dia, não ler em outras. Às vezes eu queria ler, ela dizia, não, agora é hora de brincar. Eu convivia muito com ela. Eu dizia brincar, ela dizia, agora não é hora de ler, você não vai ler com atenção. Agora, aí eu lhe pergunto, porque também se fala muito, particularmente a literatura sendo um processo criativo, do você deixar fluir, deixar as palavras deitarem nas folhas de papel. Mas é preciso haver disciplina, haver justamente esse método, porque senão até corre risco de não sair nada. Eu chamaria até de técnica. Eu não sou daquelas que acredito que, eu sou uma mulher inspirada e só escrevo sob inspiração. Mentira. 90% dos autores não fazem isso. 90% dos autores olham seus textos e dizem assim, nossa, eu não queria dizer encantada, eu queria dizer fascinada, e troca. Porque você quer sempre o melhor, aprimorar. Então, veja bem, tirando alguns autores que eu considero os gênios, Clarice Lispector, que disse que só escrevia sob inspiração, Machado de Assis, que eu acho meio difícil a gente querer se comparar atualmente, ainda não conheci ninguém que se comparasse em capacidade a esses dois. E outros como eles. Tirando isso, é mais transpiração do que inspiração. A inspiração vem, você é capaz de dizer uma frase mais bonita do que outra pessoa diria, sim, mas você lapida. Eu mesma, se eu me reler 10 vezes eu vou mexer no meu texto. Um cheiro de saudade cruza por mim. Um perfume, talvez um aroma de pele. Não dá mais tempo de impedir a memória, nem de punir a sentinela da razão que se atrasou por uns segundos. Já estou impregnada desse vento de passado que me força a companhia. O cheiro de café torrado insiste em fazer cócegas no meu cérebro, me dizendo que não vai ser fácil me livrar da sua lembrança. Nós falamos a respeito de publicação. Sim. E, aliás, particularmente aqui no próprio programa Iluminuras, conversando com os escritores, nós temos descoberto que, além do drama, verdadeiro drama, que muitas vezes é a primeira publicação, ou tomar a decisão de publicar, o escritor também acaba se deparando com outros desafios, justamente no conjunto de atos que constitui você conversar com um editor, o próprio processo de diagramação pode ser um trauma, e foi isso que aconteceu exatamente contigo. Foi. Meu primeiro livro foi um projeto aprovado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Eu tinha um prazo para cumprir, lancei o livro no último prazo, o GDF já me cobrando para que eu prestasse contas, e foram 1000 exemplares assim. Erro no sumário, erro na diagramação. A gente já vai mostrando para o telespectador aqui, é o que acabamento. É exatamente de todo que me cerca. Do todo que me cerca. Do todo que me cerca, desculpe, está aqui, eu vou mostrar então. Esse você já ficou satisfeita com o resultado? Muito, então. muito, muito. Cíntia, falando agora especificamente da sua obra, você disse que tem uma preferência pelos contos em relação às crônicas, e você já se aventura mais hoje em dia também na poesia. Por que essa preferência? O conto, não que seja rígido isso, mas o conto, ele te permite criar personagens. Se eu quiser criar, não devo muitos, mas se eu quiser criar 3, 4 personagens, colocar na boca do personagem o que eu quiser, eu coloco. Né? A crônica, ela é mais um registro do cotidiano. Ou ela é um registro de algum cotidiano, mesmo que esse cotidiano não seja o atual. E isso não é que me prenda, mas te cerceia mais. Eu não posso ficar inventando personagens na crônica porque ela se desvirtua. E eu gosto disso, de poder criar e de ter... Fica pesado dizer, de ser não são marionetes, mas como são minhas eu posso dizer. Hoje eu quero criar um personagem que é um geek, um nerd. Mas para contrabalançar eu posso fazer esse sujeito ter um filho que é completamente do futebol. Ele quer jogar futebol. E aí você começa a ver que você se aproxima. Eu, particularmente, muitas pessoas, porque tem muita gente que às vezes no meu blog ou aí que me diz, aquele conto você escreveu para mim, gente que me conhece. Os que não conhecem, nossa, mas como eu me identifiquei com o filho da fulana, que era irmã do cicrano. Então, o conto te permite mais isso. Fica até com um quê mas fica com um quê de crônica também, assim? O limiar é muito tênue.
É um perigo danado, porque a gente brinca que a maioria das vezes a gente acaba escrevendo um croniconto e não está sabendo. Mas eu ainda prefiro os contos, aquela coisa de poder, aquele conto que pode chegar até um dia a ser romance, que pode ter um enredo criado, inventado. E a crônica, você tem que dar uma espécie, um pouco de credibilidade ao enredo que você tem que ter algum registro. Ela é um registro. Não como artigo, mas ela é um registro. E esse fato de ter que se ater a registrar, normalmente a crônica você fala normalmente na primeira pessoa, eu vi, eu passei, eu registrei, eu olhei. Eu às vezes gosto de sair da primeira pessoa e falar com o olhar. Ela disse, ele estava, ele pensou. Isso você vê mais no conto. Cíntia, você conversando é uma pessoa bem-humorada, mas a sua escrita é sobre temas pesados muitas vezes. Por quê? É exatamente o oposto. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, mas uma pessoa muito crítica, e a própria formação em comunicação, a gente passa uma vida tendo que abrir, olhar para o mundo, ler as notícias. Eu tenho um conto, uma crônica até, que fala sobre os meus amigos, que a metade deles me pede para não colocar, pelo amor de Deus, no Facebook, fotos de cachorros ensanguentados, de pessoas morrendo não sei aonde, lá com os Médicos Sem Fronteira. E a outra metade vibra, põe comentários. Eu amo todos os dois, porque são as pessoas que não conseguem ver, não significa que não são sensíveis, e são as pessoas como eu. Eu preciso ver, eu preciso falar, eu preciso discutir para aquilo pelo menos descer. E eu sou bem-humorada, porque não adianta ficar mal-humorado. De vez em quando eu tenho minhas crises de mau humor, quando o meu Murphy ataca, mas eu, de modo geral, eu sou uma pessoa alegre, por isso. Mas alegre com essa visão. Então, na hora que eu escrevo, a minha escrita ela é densa. São personagens que falam, sim, de solidão, de miséria humana, de miséria moral. Eu tenho um livro agora que está vindo para o ano que vem, que são exatamente, eu falo exatamente sobre... Eu tenho um conto sobre suicídio, um conto sobre Alzheimer, um conto sobre incesto, um outro conto sobre prostituição, mas eu não gosto de falar de forma assim, de denúncia. Eu diluo uma personagem que faz aquilo e que tem ou não um final feliz. Cíntia, eu tinha muito mais perguntas a fazer, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Bom que a gente deixa um pouquinho para os leitores também, né? Obrigada. Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui, uma boa sorte na continuidade do seu trabalho, inclusive no terceiro livro que sai agora em 2013, não é? Sim, agora, se Deus quiser, até lá para maio, junho está saindo. Como é o nome? Já tem nome definitivo? Eu estou na dúvida. O Vento em Outono, que é um dos contos, ou Fractais de Carne, porque são exatamente isso, são fragmentos de pessoas, né? Então, mas eu mudo muito. O título pode mudar ainda. Boa sorte. Muito obrigada. Eu agradeço por estar aqui. E o Iluminuras não acabou. Depois do intervalo, eu converso com o defensor público André Prachedes. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Iluminuras está de volta. Neste segundo bloco, como sempre, conversamos com alguém que é da área do direito e, é claro, é apaixonado por literatura. Neste caso, teve no pai um grande incentivador para a atividade da leitura. Hoje, já como advogado, vê exatamente na literatura um complemento necessário para o desempenho nas atividades do direito. Eu converso agora com o Dr. André Prachedes, a quem eu agradeço, antes de mais nada, a presença aqui no nosso programa de hoje. E, no caso, mais ainda, eu lhe perguntaria se a literatura funciona exatamente como esse complemento, considerando que a sua atividade principal na área do direito é exatamente no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é uma atividade, né, onde há uma necessidade muito grande da retórica, da persuasão. É evidente, eu penso que falar ao júri e citar unicamente as regras jurídicas não é suficiente para o convencimento dos jurados. Então, eu nada como nesse papel de persuasão, de sedução do júri, você citar obras literárias, poesia, filosofia, tudo isso é muito importante dentro do papel, seja de promotores, de advogados. O direito, ele é uma atividade que, por dever de ofício, faz com que o advogado seja obrigado, para um desempenho correto das suas respectivas funções, ou juízes também, todos que operam justamente nessa área,
a leitura passa a fazer parte do dia a dia. A própria escolha pelo direito já foi uma influência de o que veio primeiro? Vamos fazer aquele antigo dilema, o que veio primeiro, a leitura ou o direito? Foi algo que nasceu, que surgiu, né? Eu ali naquele momento da minha vida, né, decidi optar pelo direito, né? Eu digo a você que era um mundo completamente desconhecido, né? Talvez assim um gosto pela história, um gosto pela língua portuguesa, um gosto talvez assim pela reflexão. Isso talvez inconscientemente me fez optar pelo curso de Direito, né? E era um mundo completamente desconhecido da especulação filosófica, do estudo aprofundado, da hermenêutica. Tudo isso era muito diferente na minha vida, né? Já com a semente plantada pela família, justamente no gosto pelos estudos, nesse sentido dessa convivência, aí um terreno para crescer. Eu acredito que isso, né, foi fundamental. E a partir daí, e aí na faculdade, na medida que o curso ia avançando, eu ia me identificando, né, com as disciplinas jurídicas, né, e vendo a necessidade do aprofundamento, do estudo, das leituras complementares, de outras disciplinas. Começamos exatamente falando a respeito do grande cenário da tribuna. Então, desde a faculdade, de Direito especificamente, também os professores da área penal sempre tinham essa marca registrada, serem tribunos, serem apaixonados exatamente, o que contribui para aquele círculo da paixão que os estudantes de Direito têm especificamente pela área criminal. Nesse sentido, eu lhe faço uma pergunta. O conhecimento, por exemplo, de Dom Casmurro é algo que ajuda nessa tentativa de se fazer um processo de identificação, de convencimento do jurado em relação a, pegaram este caso especificamente, aos dramas dos ciúmes, àquela situação em que as paixões acabam determinando atos que em uma situação racional não seriam tomados. Isso ajuda nesse processo de convencimento, de identificação entre as pessoas? Carlos, decisivamente. A citação da obra de Machado de Assis, ela é uma leitura hoje, a gente poderia dizer que é um dos escritores mais renomados que nós tivemos, né? Dom Casmurro, justamente por retratar essa questão da patologia, da questão psicológica do ciúme, isso dependendo isso é possível que você faça dentro de uma tribuna do júri, você faça uma alusão a essa obra literária para justificar, por exemplo, um comportamento exacerbado de alguém, né, movido por essa questão patológica do ciúme. Então, é fundamental que a gente conheça essa obra-prima da literatura brasileira, que foi Machado de Assis, e trazer isso para as discussões no tribunal do júri, porque são dramas humanos, né? O que são decididos, julgados pela tribuna do júri, são dramas humanos, são pessoas que matam ou que são acusadas de tentar matar. E muitas vezes há motivações passionais nisso. E nada como, por exemplo, lembrar Machado de Assis ou mesmo a filosofia de Friedrich Nietzsche, por exemplo, né? Onde se tenta entender, né, que há sempre uma loucura no amor, né? Como também há muita razão na loucura. Então é possível você fazer essas associações perante a tribuna do povo. Vamos para uma outra questão ainda ligada ao universo penal, que é referente, na verdade, a uma decisão específica de um juiz de Santa Catarina, que teve uma decisão relacionada à recuperação, à ressocialização dos presos. E ele faz uma interpretação, gostaria que o senhor nos explicasse isso, inclusive, no sentido de utilizar a literatura como uma forma de se chegar à remissão de alguns dos dias daquele apenado. E há uma previsão legal anterior na qual ele fez, de certa maneira, uma analogia para criar essa situação, esse projeto que parece bastante interessante. De que maneira foi feito isso e qual a sua opinião a respeito dessa tentativa? Olha, eu, quando soube dessa novidade, eu fiquei muito satisfeito, né? Porque eu acho que são juízes que estão muito preocupados com a questão da ressocialização. Nós temos um diagnóstico do sistema carcerário nacional, é um sistema realmente caótico e o juiz tem sua responsabilidade. Veja que o objetivo primordial, o princípio da execução penal é a ressocialização.
Se você pegar a Lei de Execuções Penais, 7.210, você vai ver que o objetivo primordial da execução penal, a partir do momento que o indivíduo vai cumprir a pena, é a sua recuperação, a sua ressocialização. E como você pode não entender que o estudo e o trabalho não são as duas formas mais adequadas para recuperar o indivíduo e reinseri-lo à sociedade? Agora, eu acho que tem que ter aqui uma certa pedagogia nisso, né? E aí é que eu entendo que a decisão do juiz de Santa Catarina foi arrojada, mas ela é alvissareira, ela é uma boa nova. Por quê? Porque a obra, por exemplo, do Dostoiévski, Crime e Castigo, ela é uma obra absolutamente relevante, é um dos maiores clássicos da literatura universal. Crime e Castigo, todos os dramas de consciência, os dramas psicológicos que acometeram Raskolnikov, por exemplo, quando matou aquela agiota, aquilo desencadeou nesse indivíduo toda uma série de dramas internos que foram decisivos para que aquele indivíduo fosse aos pouquinhos, né, definhando como pessoa. Então, o objetivo disso, né, é justamente buscar despertar no detento, né, que ele assuma as responsabilidades, né, porque ali na obra do escritor russo tem muito essa questão dele, do indivíduo, um estudante de direito, ex-estudante de direito, que decidiu matar uma pessoa, né, achando que aquilo o tornaria, né, uma pessoa diferenciada, que ele poderia fazer que certas condutas humanas estariam acima do bem e do mal, e que ele, depois que se viu envolvido com os dois crimes que praticou, se viu um ser absolutamente deficiente, né? Um indivíduo que se apequenou. Então, eu acho que a reflexão que se deve dar com essa decisão lá de Santa Catarina seria essa, né? Despertar do preso, né, que ele possa refletir sobre suas atitudes. E aí o objetivo é de fazer resenhas, uma obra literária. Eu achei aquilo fantástico. Dr. Prachedes, falamos de Dostoiévski, falamos de Machado de Assis. Além desses, que outros autores o senhor indicaria como indispensáveis para o desenvolvimento, especificamente das pessoas que trabalham com o direito, para terem essa noção, ampliarem os seus horizontes, inclusive para atuarem melhor na sua área do direito? Carlos, existem algumas obras que são clássicas, né, para o estudante de direito, né? Poderia citar O Príncipe, né? Poderia citar A Política de Aristóteles, né? O Contrato Social de Rousseau. Essas obras são aquilo que nós consideramos obras clássicas, né, que realmente devem ser leituras obrigatórias para aquele que está entrando no universo do direito. Eu citaria também agora entrando aí não no campo, essas são obras, né, no tocante da literatura. Agora recentemente o americano John Grisham com O Advogado, e aí mexe um pouquinho com essa questão um pouco do acesso ao sistema judiciário, um pouco da defensoria pública que precisa ser efetivada nesse país, né? Eu citaria isso, né? Aquela obra do Calamandrei também foi uma que mexeu muito comigo, né? Eles, os juízes, vistos por um advogado. Eu sempre leio essa obra, porque é uma obra muito rica de ensinamentos, assim, nesse trato, às vezes não muito fácil, entre advogados, juízes, promotores, né? Então são, na verdade, demandas assim, muito importantes para quem decide estudar direito. Doutor Prachedes, queria agradecer muito a sua participação, portanto, aqui. Eu tive um grande prazer aqui estar com vocês aqui. E desejando boa sorte na continuidade do seu trabalho junto ao Tribunal do Júri de Brasília e também, claro, muita leitura, muita literatura, portanto, no prosseguimento dessa atividade. Muito obrigado, Carlos. E por aqui vai ficando a nossa edição de hoje do nosso programa Iluminuras. Você pode assistir novamente esta edição e as outras que você tenha gostado com as nossas conversas sobre literatura e também sobre literatura e o mundo jurídico. Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!